A medida provisória 1045 possibilitou a retomada de novos acordos para a suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornadas e salários. Além disso, ela preserva o direito ao recebimento de benefícios ao empregado, como vale-refeição e plano de saúde. Os termos de suspensão de contrato, no entanto, alteram o pagamento do 13º salário e a aquisição de férias. Nesses casos, não vão ser computados os meses da suspensão quando não houve trabalho. E para comentar sobre a medida provisória, conversamos agora com o advogado trabalhista Franco Almada. Muito boa noite, Franco. Mais uma vez, bem-vindo aqui à TV Otimista. Explica para a gente, na prática, né, o que é que mantém do jeito que a gente já conhecia com a medida do ano passado e o que é que muda, né? Vamos tentar estabelecer o que seria vantagens e desvantagens dentro dessa mesma medida provisória para o trabalhador. Muito boa noite. Muito boa noite, é uma grande satisfação voltar aqui, falar com a sua audiência tão bem qualificada. Bom, a medida lançada agora, a medida 1045, assim como a 1046, elas não mudaram muito do que já foi estabelecido no ano passado, né? Essas medidas a gente poderia colocar como réplicas da 927 e da 936. Então, a primeira medida, a 1045, ela vai tratar novamente das possibilidades de suspensão e de redução da jornada de trabalho. E essas consequências, por exemplo, aqui você colocou que o tempo não vai computar para férias ou para décimo, no caso da suspensão, elas eram, digamos assim, surgiam algumas dúvidas no ano passado. Foram resolvidas no final do ano e agora já estão mais alinhadas para 2021. Eram medidas bastante aguardadas pelos empresários e que, como disse, não vai causar grande diferença ou grande discussão do que já foi feito no ano passado. Franco, e a manter, né, o pagamento dos benefícios durante a medida provisória, enquanto o contrato estiver suspenso, reduzido, né? Quando tiver tudo dentro aí das determinações dessa medida provisória, o que é que fica mantido, apesar de... Bom, a gente tem que fazer duas diferenciações. A questão do vale alimentação, por exemplo. O trabalhador que está com o contrato suspenso, ele não vai receber o vale alimentação. Agora, o que está com a jornada reduzida, ele vai ainda receber o vale alimentação. O mesmo não vai se aplicar para a questão do plano de saúde. O plano de saúde, independente de estar o contrato suspenso ou não, o plano deve continuar sendo pago. Há alguma dúvida sobre a questão do vale transporte. Alguns entendem que seria devido ainda com a suspensão. Há duas interpretações. A primeira é de que não é devido, porque se o trabalhador, primeiro, ele está suspenso, ele não está se locomovendo para o trabalho. E segundo, se ele está em teletrabalho, ainda que com a jornada reduzida, ele também não faria benefício, não faria direito a esse vale transporte. Lembrando que vai valer aí sobre o vale transporte é o que consta da convenção coletiva desse trabalhador. Agora, os benefícios de, voltando, vale alimentação e de plano de saúde, eles devem continuar ainda que a jornada seja reduzida. E em relação ao cálculo, tanto do 13º salário quanto as férias, como é que esse cálculo fica para ser refeito depois que não computa esses meses que estava o contrato suspenso? Bom, o 13º, tanto as férias, se a jornada for suspensa, esses meses de jornada suspensa, e é bom sempre esclarecer, tá? Jornada suspensa, trabalho suspenso, contrato suspenso, é quando o trabalhador não presta nenhum tipo de serviço para a empresa. Ele não responde sequer um WhatsApp, ele não responde sequer um e-mail. Então, isso é o contrato de trabalho suspenso. Nesse caso, os meses em que o trabalhador teve esse contrato suspenso, ele não vai contar para o cálculo de 13º. Como é que eu calculo o 13º? Eu pego o salário, divido por 12 e multiplico pelos meses que eu trabalhei naquele ano. Então, se o trabalhador vai passar esse ano de 2021 com 4 meses de trabalho suspenso, esses 4 meses eles vão sair ali do cálculo. Então, ele vai pegar o salário dele, vai dividir por 12 e vai multiplicar apenas por 8 e não mais por 4. As férias, da mesma maneira, ele vai ter que ir voltando
complementar o período de 12 meses de trabalho para que adquira o direito de férias. Lembrando que, falando de férias, entrou em vigor também a medida 1046, aquela mesma do ano passado, na mesma lógica, aliás, do ano passado, que autorizava, inclusive, antecipar férias que não tinham sido nem adquiridas ainda. Era exatamente, eu já ia perguntar, mas você acabou de explicar já como fica a MP 1046, que é do FGTS. Franco, me parece que se a gente delimitar empregador e empregado, parece que os empregados estão um pouco mais perdidos, né, nessas determinações. Apesar de estar todo mundo participando e agradecendo pelo posto de trabalho mantido, parece que não ainda há muita insegurança. As empresas estão mais informadas, digamos assim. O que a gente pode falar? De que forma a gente pode tranquilizar o trabalhador de que o que é possível está sendo feito dentro das possibilidades, né? Como é que a gente explica isso, garantindo um pouco mais de segurança nesse momento? Bom, o trabalhador tem que ficar atento se a empresa está praticando realmente o que está colocando no papel. O que é que eu quero dizer com isso? Vou até me tornar um pouco repetitivo, mas suspender o contrato não existe nenhuma prestação de serviço. Se tiver qualquer prestação de serviço, descaracteriza ali a suspensão do contrato. Outra coisa, há a possibilidade agora da empresa passar esses 4 meses sem recolher FGTS. Depois, o trabalhador tem que conferir se esse FGTS foi recolhido. A questão das férias, da mesma forma, tem que conferir se o pagamento vai ser efetuado no futuro, agora com o prazo aí, de até o 13º salário. Então, são medidas que, convenhamos, elas requerem um certo sacrifício por parte do trabalhador, não são medidas protetivas do trabalhador, mas protetivas da manutenção do emprego. Lembrando sempre que o trabalhador que teve o contrato suspenso, aliás, que tiver o contrato suspenso agora, ou mesmo a jornada reduzida, pelo mesmo período que ele tiver de contrato suspenso ou jornada reduzida, ele vai ter uma garantia de ser mantido no emprego. Exemplo, o trabalhador teve 3 meses de jornada suspensa ou reduzida, quando ele retornar ao serviço, ele vai ter que passar mais 3 meses sem que seja demitido sem justa causa. Se for demitido, a empresa vai pagar uma indenização por isso. E Franco, fora as contas dele, né? Fora isso, mudou pouco, do ano passado para cá mudou pouco. O problema é que a gente realmente não está habituado nem preparado, né, para essas mudanças por conta da pandemia. Mas muito obrigada pelos esclarecimentos. Fica aí, então, mais um reforço, né, informativo para que a gente se sinta mais até precavido, né, porque medo já basta da contaminação aí pelo vírus. Então, obrigada a você pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço e estou à disposição e otimista com essas novas medidas provisórias. Estamos. Boa noite.